O mundo pareceu prender a respiração quando uma frase curta, direta e carregada de significado atravessou os canais oficiais do governo dos Estados Unidos. Este é o nosso hemisfério, e o presidente Trump não permitirá que nossa segurança seja ameaçada. Não foi retórica improvisada, nem excesso de linguagem. Foi uma mensagem cirúrgica, dita por Marco Rubio no exato momento em que uma operação americana na Venezuela reposicionava o tabuleiro geopolítico do continente. Quando Washington fala desse modo, não está apenas comunicando, está sinalizando o movimento. E antes de seguir adiante, já se inscreva no canal, porque aqui a proposta não é repetir manchetes, mas analisar o que elas sinalizam e para onde os acontecimentos estão caminhando. Apesar da frase de Rubio não se dirige apenas à Venezuela, ela não fala apenas a Caracas, nem exclusivamente a Nicolás Maduro. É um recado amplo enviado a todos os atores que operam no hemisfério ocidental: governos, forças armadas, potências rivais, organizações criminosas e até aliados históricos. O momento da declaração é a chave. Por que agora? Por que essa escolha de palavras? Segundo o próprio Marco Rubio, os Estados Unidos não permitirão que o hemisfério seja utilizado como base para ameaças à sua segurança, seja por narcotraficantes, regimes hostis ou aliados de potências adversárias. Isso não é um alerta genérico, é uma linha vermelha sendo traçada em público. Enquanto parte da imprensa discutia o peso simbólico da frase, os Estados Unidos já tinham passado do discurso à ação. A captura de Nicolás Maduro não foi um acidente histórico, nem uma escalada improvisada. Foi o ponto final de uma estratégia construída com antecedência. Maduro foi retirado do centro do poder venezuelano e levado aos Estados Unidos para responder a acusações federais, incluindo narcotráfico e crimes transnacionais. Ao lado dele, sua esposa, Cília Flores. Ambos se declararam inocentes diante de um tribunal federal em Nova York. Mas no jogo de poder internacional, a discussão jurídica é apenas uma camada superficial. Se esse tipo de análise te interessa, aproveita agora e se inscreve no canal, porque o que estamos fazendo aqui é leitura estratégica de longo prazo. O que realmente importa é o sinal. Ao executar a operação e imediatamente reforçar publicamente que este é o nosso hemisfério, Washington deixa claro que não se trata apenas de um caso judicial, trata-se de uma mudança de postura. Rubio foi explícito ao afirmar que o presidente Trump não permitirá que a segurança americana seja ameaçada, dentro do espaço geopolítico que os Estados Unidos consideram vital. Essa afirmação carrega uma lógica antiga, mas atualizada. O hemisfério ocidental não é visto como um espaço neutro, e sim como uma zona de responsabilidade estratégica direta. Para muitos analistas, essa movimentação lembra uma releitura moderna da doutrina Monroe. Não nos termos do século XIX, mas com instrumentos do século XXI. Sanções financeiras, acusações criminais internacionais, operações cirúrgicas e comunicação estratégica agressiva. A retórica fala em proteção, estabilidade e segurança, mas no xadrez geopolítico, proteção quase sempre vem acompanhada de controle. Ao declarar que não aceitará ameaças no hemisfério, os Estados Unidos assumem publicamente o papel de árbitro e executor da ordem regional. O julgamento de Maduro em solo americano adiciona uma camada ainda mais sensível a esse cenário. Para seus apoiadores, trata-se de instrumentalização do sistema judicial dos Estados Unidos para desmontar regimes indesejados. Para Washington, é a aplicação da lei contra um líder acusado de integrar redes internacionais de narcotráfico. Entre essas duas narrativas existe uma zona cinza, onde direito, poder e estratégia se confundem. O tribunal pode decidir sobre culpa ou inocência, mas o impacto político da captura já está consolidado. E se você quer acompanhar como esse processo pode evoluir e quais precedentes ele cria, se inscreve agora porque esse tema ainda vai render desdobramentos importantes. Nada disso é aleatório. A sincronização entre a operação e a declaração de Marco Rubio é comunicação estratégica pura. Ao mesmo tempo em que age, o governo americano enquadra a ação dentro de uma narrativa de segurança hemisférica. Rubio deixou claro que o objetivo é impedir que o hemisfério ocidental se transforme em refúgio para inimigos dos Estados Unidos ou como plataforma para ameaças futuras. Essa linguagem não é defensiva, é dissuasória. Serve para conter, intimidar e preparar o terreno para novas ações, se necessário. E aqui surge a pergunta inevitável. Se Maduro foi o primeiro grande exemplo dessa nova postura, quem mais está sendo observado?
A mensagem não se limita à Venezuela. Ela ecoa por toda a América Latina e também fora dela, alcançando potências como Rússia, China e Irã, que mantêm interesses estratégicos e comerciais na região. Ao afirmar "este é o nosso hemisfério", Washington está delimitando espaço, influência e autoridade. Está dizendo sem rodeios que certos movimentos não serão tolerados. O que estamos assistindo não é um episódio isolado, mas a consolidação de uma doutrina prática. Uma doutrina que combina força, narrativa e legalidade para redesenhar o equilíbrio de poder no continente. Para alguns países, isso pode significar proteção. Para outros, pressão. Para todos, significa mudança. A América Latina entra em uma fase de maior vigilância, menor margem de manobra e tensão estratégica permanente. Se você quer entender esse jogo antes que ele chegue às manchetes, este canal é o lugar certo. Então se inscreva e ative as notificações. A queda de Maduro pode ser apenas o primeiro movimento visível de uma engrenagem maior que agora opera sem disfarces. Quando Marco Rubio afirma que o presidente Trump não permitirá ameaças à segurança americana, ele não está falando apenas do presente, mas do futuro. Um futuro em que o hemisfério ocidental volta a ser palco central de disputas silentes, operações indiretas e decisões que podem redefinir destinos nacionais inteiros. Se você acha que essa história termina aqui, está enganado. O que vimos até agora é apenas a superfície. A pergunta real não é o que aconteceu na Venezuela, mas quem será o próximo a testar essa nova linha vermelha. Porque a partir do momento em que uma potência declara publicamente que um hemisfério inteiro está sob sua linha de defesa, o jogo muda, e todos, sem exceção, passam a fazer parte dele. Well, Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. They won't have the income coming in.